Nós também podemos usar a técnica de derivação implícita para determinar as derivadas de funções trigonométricas inversas. Nós vamos ver dois exemplos agora. No primeiro deles, supondo y igual a arcosseno de x derivável no intervalo aberto menos 1, calcule dy sobre dx, ou seja, a derivada de y em relação a x. Eu comecei colocando um lembrete de pré-cálculo. Y igual a arcosseno de x, sei somente se o seno de y é igual a x, onde o y é maior ou igual a menos π sobre 2 e menor ou igual a π sobre 2. Como nós vamos usar o processo de derivação implícita, o primeiro passo é derivar ambos os membros da equação em relação a x. Então, nós vamos ficar com derivada de seno de y em relação a x igual a derivada de x em relação a x. Agora, como o y é uma função de x, no primeiro membro nós temos a derivada de uma composta de duas funções. Lembra, como que nós derivamos a composta de duas funções? Fica derivada da função de fora aplicada na função de dentro vezes a derivada da função de dentro. Derivada do seno de alguma coisa é cosseno dessa coisa vezes a derivada da coisa. Então, derivada de seno de y em relação a x vai ser quem? Cosseno de y vezes dy sobre dx. E aí ficou igual. Quanto que é a derivada de x em relação a x? É 1. Então, como o cosseno de y está multiplicando dy sobre dx, eu passei ele para o outro membro dividindo. E assim, dy sobre dx é igual a 1 sobre cosseno de y. Agora, mais um lembrete pré-cálculo. Seno ao quadrado de y mais cosseno ao quadrado de y é igual a 1. Então, passando seno ao quadrado de y para o segundo membro, nós vamos ter que cosseno ao quadrado de y é igual a 1 menos o seno ao quadrado de y. E assim, o cosseno de y vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y, tá? Não esqueçam e não escrevam apenas raiz quadrada, é mais ou menos a raiz quadrada. Agora, como o y é maior ou igual a menos π sobre 2 e menor ou igual a π sobre 2, e o cosseno é medido através do eixo x, como os valores do cosseno no primeiro e no quarto quadrante são sempre positivos, nós vamos ter que o cosseno de y é sempre maior ou igual a zero. Assim, o cosseno de y vai ser apenas a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y. Deste modo, a derivada do arcosseno de x vai ser quem? dy sobre dx, que é igual a 1 sobre cosseno de y, então fica 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos seno ao quadrado de y, e como o seno de y é x, vai ficar 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, onde o x é maior que menos 1 e menor que 1. Tá? Porque como nós temos aqui um quociente, o que está no denominador precisa ser diferente de zero. Então, nós precisamos que 1 menos x quadrado seja diferente de zero. E, além disso, como ele está dentro da raiz, nós também precisamos que seja maior que zero. Assim, os valores de x vão ter que ser maiores que menos 1 e menores que 1. Nosso próximo exemplo, supondo y igual a arctangente de x, derivável no conjunto dos números reais, nós queremos calcular a derivada de y em relação a x. Comecei escrevendo um lembrete pré-cálculo. Y é igual a arctangente de x, sei somente se tangente de y é igual a x, onde o y é maior que menos π sobre 2 e é menor que π sobre 2. Agora, para calcular esta derivada, nós vamos usar
a técnica de derivação implícita. Para isso, o primeiro passo do processo é derivar ambos os membros da equação em relação a x. Então, nós ficamos com derivada de tangente de y em relação a x igual a derivada de x em relação a x. Agora, quanto que é a derivada da tangente de alguma coisa? Lembrem, pela regra da cadeia, é a derivada da tangente aplicada na coisa vezes a derivada da coisa. Então, a derivada de tangente de y em relação a x vai ser secante ao quadrado de y vezes a derivada de y em relação a x. E aí nós ficamos com igual, quanto que é a derivada de x em relação a x? É 1. Finalmente, o próximo passo é isolar dy sobre dx. Então, como secante ao quadrado está multiplicando no primeiro membro, passou dividindo no segundo membro. E nós ficamos com derivada de y em relação a x igual a 1 sobre secante ao quadrado de y. Coloquei mais um lembrete pré-cálculo. Secante ao quadrado de y é igual a 1 mais tangente ao quadrado de y. Assim, substituindo, nós temos que a derivada do arco tangente de x é igual a derivada de y em relação a x é igual a quem? 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de y. Finalmente, como a tangente de y era x, tangente ao quadrado de y vai ser x ao quadrado. Então, nós vamos ficar com 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Como 1 mais x ao quadrado é sempre diferente de zero, o domínio desta função é o conjunto dos números reais. Então, nós temos que a derivada do arco seno de x é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, onde o x é maior que menos 1 e menor que 1, e a derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, onde eu posso considerar qualquer número real. Nosso último exemplo, nós queremos determinar a segunda derivada de y em relação a x se nós temos y igual a f de x, dada implicitamente pela equação x² mais y² igual a 16. Novamente, eu vou usar a técnica de derivação implícita. O primeiro passo vai ser derivar ambos os membros em relação a x. Então, nós ficamos com derivada de x² mais y² em relação a x igual a derivada de 16 em relação a x. Derivada de x² em relação a x é 4x². E derivada de y² em relação a x, como y é uma função de x, nós precisamos usar a regra da cadeia. Então, derivo a função de fora, aplico na função de dentro e depois multiplico pela derivada da função de dentro. Então, vai dar 4 vezes y² vezes a derivada de y em relação a x. Não esqueçam, toda vez que aparecer y, quando eu for calcular, a derivada vai ter que aparecer dy sobre dx. Aí ficou igual, quanto que é a derivada de 16 em relação a x? É 0. Então, nós ficamos com 4y³ dy sobre dx igual a menos 4x². Então, a derivada de y em relação a x é menos 4x³ sobre 4y³. Como o numerador e o denominador são múltiplos de 4, eu dividi ambos por 4 e a derivada de y em relação a x vai ser menos x³ sobre y³. Então, nós já determinamos a primeira derivada de y em relação a x, mas o nosso exercício pediu a segunda derivada. Tá? Isso daqui é só uma notação para dizer que nós estamos procurando a segunda derivada de y em relação a x. Assim, eu vou derivar novamente o que eu encontrei. Então, olha lá. Derivada de x² mais y² em relação a x é menos x³ sobre y³. E quanto que é a derivada de menos x³ sobre y³ em relação a x? Como aqui nós temos um quociente, eu vou usar a regra do quociente. Então, ficou
derivada da primeira, derivada de menos x ao cubo, vezes a segunda, vezes y ao cubo, menos. Copiei a primeira, menos x ao cubo, e multipliquei pela derivada da segunda, derivada de y ao cubo. Tudo isso dividido pelo quadrado da segunda, y ao cubo ao quadrado. Quanto que é a derivada de menos x ao cubo? É uma função potência, então nós descemos o expoente, multiplicando, fica menos 3x elevado a quem? 3 menos 1, que é 2. Então ficou menos 3x ao quadrado, vezes y ao cubo, menos com menos é mais x ao cubo. Quanto que é a derivada de y ao cubo? É 3 vezes y ao quadrado vezes a derivada de y em relação a x. Não esqueçam, se apareceu y, vai ter que aparecer dy sobre dx, tá? Tudo isso dividido pelo quadrado de y ao cubo, que é y elevado à sexta. Então, nós ficamos com menos 3x quadrado vezes y ao cubo, mais 3x ao cubo vezes y ao quadrado, vezes. Quanto que era a derivada de y em relação a x? Era menos x ao cubo sobre y ao cubo, tá? Tudo isso ficou dividido por y à sexta. Então, nós ficamos com menos 3x quadrado vezes y ao cubo. E aqui eu vou usar a propriedade distributiva. Mais com menos dá menos. 3x ao cubo vezes y ao quadrado vezes x ao cubo vai dar 3x à sexta vezes y ao quadrado sobre y ao cubo. Y ao quadrado sobre y ao cubo é 1 sobre y. Então, nós ficamos com menos 3x quadrado vezes y ao cubo menos 3 vezes x elevado à sexta sobre y. Tudo isso dividido por y à sexta. Agora aqui nós temos uma soma de duas frações. Eu vou precisar encontrar um múltiplo de y e 1. Eu sei que y é um múltiplo de y e 1. E aí eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Y dividido por 1 dá 1 vezes menos 3x quadrado vezes y ao cubo vai dar menos 3x quadrado vezes y à quarta. E y dividido por y dá 1 vezes menos 3x à sexta dá menos 3x à sexta. Tá? Então, nós ficamos com menos 3x quadrado vezes y à quarta menos 3x à sexta dividido por y. Tudo isso dividido por y à sexta é o mesmo que y à sexta sobre 1. Agora, quando nós temos uma divisão de duas frações, nós mantemos a primeira. Então, copiei a primeira e multipliquei pelo inverso da segunda. Tá? O inverso da fração y à sexta sobre 1 é 1 sobre y à sexta. Então, nós ficamos com menos 3x quadrado vezes y à quarta vezes menos 3x à sexta sobre y vezes 1 sobre y à sexta. No denominador, y vezes y à sexta dá y à sétima. E no numerador, eu coloquei em evidência o x ao quadrado. Então, olha lá. Quem que está multiplicando menos 3x ao quadrado no primeiro membro? É o y à quarta. E quem que está multiplicando menos 3x ao quadrado no segundo membro? É o x à quarta. Então, nós ficamos com menos 3x quadrado vezes... Quanto que é y à quarta mais x à quarta? Foi dado no exercício que era 16. Então, eu substituí por 16 e ficou isso dividido por y à 7. Finalmente, menos 3 vezes 16 dá menos 48. Então, nós ficamos com menos 48 vezes x quadrado dividido por y à 7.